Vamos lá, pessoal, continuar o nosso conteúdo de Química Orgânica com a professora Leidiane e foco no Enem. Vamos agora para o anel benzênico. Bom, nós temos uma estrutura aqui fechada, é diferente das outras estruturas cíclicas fechadas, porque no caso do benzeno, nós temos aqui ligações dupla e simples alternadas, ou seja, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, até fechar o anel. E nós conhecemos esse anel como anel aromático ou benzênico, né? Que nós chamamos de benzeno, é um líquido incolor, inflamável e tem um odor forte e característico. E aí nós podemos escrever o anel benzênico de duas formas, na verdade três formas, porque aqui nós temos a estrutura, a fórmula estrutural onde aparecem todos os átomos e todas as ligações. Aqui nós temos a fórmula de linha, né, onde nós ocultamos os átomos para escrever de uma forma mais condensada, mais simplificada. E nós podemos ainda imaginar essas ligações duplas alternando-se dessa forma até formar o que nós chamamos de anel benzênico. E aí nós podemos escrever a estrutura ou com as ligações duplas e simples alternadas ou apenas com esse anel no centro. O aroma das uvas é um exemplo de composto aromático, onde nós temos aqui a presença do anel benzênico, mais as ramificações. Vamos à classificação das cadeias, e a primeira classificação é de acordo com a presença de ciclo, que aí a cadeia pode ser aberta ou fechada. A cadeia aberta pode ser normal ou apresentar ramificações, que nós vamos aprender ainda sobre isso. Ou fechada, a cadeia também pode ser fechada, apresentando 3 ou mais átomos de carbono. E aí, as cadeias abertas possuem extremidades e as cadeias fechadas não possuem extremidades. Próxima classificação quanto à presença do heteroátomo. Então, nós temos dois casos aqui. A cadeia ela pode ser homogênea ou heterogênea. Para a cadeia ser homogênea, em sua cadeia carbônica, entre os átomos de carbono, nós temos apenas o carbono e hidrogênio. E a cadeia ela será heterogênea quando tiver o que nós chamamos de heteroátomo. Se tiver heteroátomo entre os átomos de carbono da cadeia, não pode ser na extremidade, tem que ser entre os átomos. Então, a cadeia ela é classificada como heterogênea. Quanto à presença de insaturação, o que é insaturação? É ligações dupla ou tripla presente na estrutura. Então, nós chamamos de saturada a cadeia onde apresenta apenas ligações simples, e a cadeia ela será classificada como insaturada se tiver duas ou mais ligações duplas ou tripla. Vamos lá, quanto à presença agora de ramificações. Então, nós dizemos que a cadeia é normal ou ramificada. Se a cadeia apresentar ramificações, uma ou mais ramificações, ela é classificada como ramificada ou normal, se não apresentar nenhuma ramificação. E nesse caso, na cadeia normal, nós temos apenas duas extremidades. Na cadeia ramificada, nós temos mais de duas extremidades. Nesse caso aqui, nós temos 3, porque essas cadeias aqui só apresentam duas ramificações, mas pode ter até mais de 3. Então, nós vamos agora para a questão da
aromaticidade. Então, nós dizemos que a cadeia é alicíclica quando é uma cadeia fechada, mas não apresenta o anel aromático. Então, não possui o grupo benzênico. E nós dizemos que ela é aromática quando possui um ou mais grupos benzênicos. E o grupo benzênico, ele tem que ter aqui no seu ciclo 6 átomos de carbono. Então, essa é a diferença. As cadeias aromáticas que possuem um único grupo benzênico são classificadas como mononucleares, como é o caso aqui desse exemplo do ácido acetil salicílico, que possui apenas um único grupo benzênico. As cadeias que possuem vários grupos benzênicos são classificadas como polinucleares. Então, nós temos aqui um caso de núcleos isolados ou nós podemos ter núcleos condensados. Vamos à questão. A acrilonitrila é utilizada como matéria-prima na obtenção de fibras têxteis e tem a fórmula estrutural, tem a seguinte fórmula estrutural. Então, observando essa estrutura, nós temos aqui uma ligação dupla e ligações simples em sua estrutura. E o nitrogênio está ligado ao carbono, ele não está entre a cadeia carbônica, então prestem atenção nesses detalhes aí. E aqui nós vamos classificar primeiro a cadeia como aberta ou fechada. Obviamente, essa cadeia ela é aberta. E aqui nas opções nós temos aberta, alifática ou acíclica. Esses termos eles querem dizer a mesma coisa, tanto faz dizermos que a cadeia é aberta, alifática ou acíclica. Significa dizer que a cadeia é aberta, certo? Tanto faz. Agora, se dissesse cíclica, era porque a cadeia era fechada, mas nesse caso, a cíclica ou alifática é o mesmo que aberta. E aí, a próxima classificação, nós vamos observar se a cadeia ela é saturada ou insaturada. Então, aqui, como nós temos a presença de uma ligação dupla, nós sabemos que existe aqui uma insaturação. Então, essa cadeia, além de aberta, ela é insaturada. Então, só pode ser a alternativa C ou a D. E ainda com relação ao heteroátomo. No caso desse heteroátomo, ele não está entre a cadeia, certo? Então, essa cadeia ela vai ser considerada como homogênea. Então, a alternativa correta vai ser a letra C. Cadeia alifática, homogênea e insaturada, né? No caso, nós enxergamos dessa forma a cadeia carbônica. Segunda questão. A estrutura do composto orgânico de fórmula molecular C5H8O, que apresenta a cadeia ramificada, insaturada, heterogênea e alicíclica é... Gente, vejam só. A fórmula molecular é aquela que nós mostramos apenas as quantidades dos átomos, que é essa fórmula aqui. Então, nessa estrutura, nós temos 5 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Analisando essas alternativas e de acordo com a primeira classificação, nós precisamos de uma cadeia ramificada. Ramificada e insaturada, que é a ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, essa daqui não tem a ligação dupla entre os átomos de carbono, a dupla que nós temos aqui é só entre o oxigênio, então essa não é. Essa daqui nós temos a ligação dupla, essa daqui também nós temos, essa e essa, todas as outras. A outra classificação com relação ao heteroátomo, né? Então, ela vai ser heterogênea se nós tivermos um heteroátomo entre a cadeia, certo? Então, olhando para as outras alternativas aqui, essa letra C nós não temos o heteroátomo. O heteroátomo, nesse caso aqui, não está entre a cadeia. Nós temos apenas aqui na letra E o heteroátomo e aqui na letra B o heteroátomo, né? E a insaturação também. Mas ele fala que há
cadeia, ela deve ser alicíclica. Então, é uma cadeia, não é um anel aromático, mas é uma cadeia fechada. Então, só pode ser a alternativa B. E a terceira questão diz assim: uma cadeia carbônica alifática homogênea, saturada, apresenta um átomo de carbono secundário, 2 átomos de carbono quaternário e um átomo de carbono terciário. Então, essa questão eu vou deixar para vocês responderem no caderno. A primeira coisa que vocês devem fazer é desenhar a estrutura onde tenha essas informações aqui para poder descobrir qual a alternativa correta, ok? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Vamos ver agora, para finalizarmos, as classificações das ligações, das estruturas. Nesse primeiro caso, nós vamos ver as ligações simples. Quando nós temos aqui uma ligação entre duas moléculas, e essa ligação é ligação simples, nós dizemos que essa ligação é sigma. E esse sigma é representado por esse símbolo. Então, ligações simples, na estrutura, nós dizemos que aquela ligação é sigma. Próximo caso, a primeira ligação covalente entre dois átomos ocorre com orbitais do mesmo eixo, que é a ligação sigma. As demais ligações ocorrem com orbitais paralelos e são chamadas de ligações pi, ou seja, se nós tivermos uma outra situação em que na estrutura nós temos uma ligação dupla, como é esse caso aqui, uma ligação vai ser sigma e a outra vai ser pi. Já no caso, se nós tivermos uma ligação tripla, a central vai ser sigma e as outras duas vai ser pi, do tipo pi. Bom, para finalizarmos, vamos ver aqui a seguinte questão. Considere a fórmula estrutural abaixo. Nós temos aqui a seguinte fórmula estrutural composta por 5 átomos de carbono. E nós temos as seguintes afirmativas. Vamos analisar cada uma delas. E a primeira diz assim: o átomo do carbono 5 forma 4 ligações sigma. Então, vamos analisar aqui esse átomo de carbono 5, se ele realmente possui 4 ligações sigma. Então, se esse carbono está fazendo 4 ligações simples, 3 com os hidrogênios e 1 com carbono, é claro que todas essas ligações são sigmas, porque são ligações simples. Então, a primeira afirmativa está correta. A segunda diz assim: o átomo do carbono 3 forma 3 ligações sigma e uma ligação pi. O átomo do carbono 3 é esse átomo aqui. Essas duas ligações simples nós já sabemos que é sigma. E essa ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. Totalizando aqui, somando as três, vai dar justamente as 3 ligações sigma e uma pi aqui da dupla. Então, a segunda afirmativa também está correta. A terceira afirmativa diz que o átomo do carbono 2 forma 3 ligações pi e uma ligação sigma. 3 ligações pi e uma sigma, será? Vamos ver aqui. O átomo do carbono 2 está fazendo uma ligação simples e outra tripla com outro carbono. Nessa tripla, nós temos uma sigma e 2 pi. Uma sigma desse lado com outra desse vai dar 2 sigmas e 2 pi. Logo, a alternativa 3 está incorreta. E a última diz que o total de ligações pi na estrutura é igual a 3. Bom, para termos ligações do tipo pi, nós precisamos ter insaturações, que são as ligações dupla e tripla na estrutura. Então, nessa dupla nós temos uma ligação pi e nessa tripla nós temos 2 ligações pi, que vai dar um total de 3 ligações pi na estrutura e a afirmativa está correta. Então, a alternativa correta da questão vai ser a letra C. Bom, pessoal,
Por hoje é só, até a próxima aula. Espero que tenham compreendido. Quem não compreendeu, ficaram com dúvidas, assistam novamente, resolvam as questões para fixar o conteúdo. Até a próxima!